Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 9, verso 1. Todos que vão achando vão dando glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Jesus disse, e ele disse, não, e ele disse, quem és, Senhor? Saulo pergunta. Disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse o Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convenha fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe, disse o Senhor em visão, Ananias. Ele o respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada à direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que se tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, pois, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como de uma escama, e recuperou a vista, e levantou e foi batizado. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por esta manhã abençoada que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Já podemos, Senhor, nesta manhã te louvar, te engrandecer o teu santo nome. Já podemos, Senhor, apresentar diante de Ti as nossas orações, as nossas petições. E agora, Senhor, é o momento da palavra, é o momento que o Senhor vai falar conosco, com a Tua igreja. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que cada um, Senhor, nessa noite, possa ser alimentado pela Sua palavra, possa ser fortalecido, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, e que nós possamos sair daqui, Senhor, deste lugar, cheios do Senhor, cheios da Tua presença, e crendo no poder que há no Teu nome, crendo que há no poder que há em Ti, na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Eu vou tirar o óculos, que quase não estou enxergando.
Está um pouco escuro aqui. Glória a Deus. O texto que nós vamos falar nesta manhã fala a respeito da conversão do apóstolo Paulo, que antes era chamado Saulo de Tarso. E eu acredito, creio, que esse homem aqui, ele teve uma grande experiência com Deus, na sua conversão. E eu tenho certeza que cada um de nós também, da mesma forma, teve uma experiência com o Senhor. Teve uma experiência com o Senhor, quando você teve um encontro com Jesus. Eu creio que você já teve experiência com Deus, que o Senhor já falou contigo. Eu creio que aqui muitos podem dizer quando foi, como foi, o que aconteceu, o que o Senhor fez na sua vida, o que o Senhor fez e o que o Senhor está fazendo, e o que o Senhor pode fazer através da sua vida. Então aqui, nesse capítulo aqui, em Atos, capítulo 9, fala da conversão de Saulo. Deixou registrado por quê? Quem era Saulo? Quem era apóstolo Paulo antes da sua conversão? Como ele era? O que ele fazia? A palavra do Senhor diz que Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Ele perseguia a igreja. A palavra do Senhor diz que ele assolava a igreja. Ele era aquele que entrava nas casas, arrastava mulheres e homens e levava para a prisão, por causa do nome do Senhor, por pregar o Evangelho. Ele era aquele que falava, negue-se Jesus, senão você vai preso. Ele era aquele que dava voto para matar aqueles que não negavam o nome de Jesus, como foi Estevão. Este era Saulo. Mas aqui a palavra do Senhor diz que ele pede uma carta, e tudo que ele fazia, essas coisas, essa perseguição em Jerusalém, e ele queria uma carta, uma autorização para ir para Damasco, para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo em Jerusalém. Pegar o povo de Deus, que servia a Deus, os discípulos do Senhor, aquele que estava no caminho, e aqueles que não negassem, ele queria levar para Jerusalém para ser preso. Mas os planos de Deus eram um, e os planos de Saulo eram um, e os planos de Deus é outro. E assim é na nossa vida. Quem sabe você tinha os planos, né, de fazer algo, e o Senhor tem outros planos, teve outros planos na sua vida. Tem outros planos na sua vida. E o tema da mensagem de hoje é o poder da transformação. Só o Senhor, Ele tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Só o Senhor tem poder para transformar um homem destrutivo, assim como Saulo, e fazer dele um homem construtivo. Porque antes ele queria matar, ele queria destruir. Mas depois da sua conversão, Cristo levanta ele para construir. Não para matar, para dar vida, para amar. Só o Senhor tem poder para pegar um homem pecador e fazer dele um vaso escolhido. Então, o poder da transformação vem de Deus, vem do alto, não vem do homem. Porque o homem, por mais que ele queira, ainda que ele chegue na presença do Senhor, ainda que ele busque, mas se não for o poder do Senhor na vida do homem, ele não consegue se transformar por si próprio, porque é o poder de Deus que transforma a vida das pessoas. E muitas vezes a gente acredita que por nós somos capazes de transformar alguém, de mudar a vida de alguém. Não, nós não somos. Quem faz isso é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode entrar em lugares que eu e você não pode. Só Ele pode fazer algo que você jamais vai conseguir fazer. É Ele. Então nós devemos colocar em Deus a nossa confiança.
os nossos planos diante do Senhor, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja na sua igreja e na vida do teu povo. Há tantas pessoas que precisam, assim como Saulo, ter esse encontro, ter essa vida transformada. E muitas vezes nós, pela nossa falha, nós olhamos, achamos que é impossível. Mas aqui o Deus mostra, o Senhor mostra, que nada é impossível para Ele. Saulo, ele tinha um entendimento e uma visão acerca das coisas de Deus. E em cima da sua visão, ele fazia o que fazia, porque ele acreditava e estava fazendo a vontade de Deus. Ele acreditava que Jesus era um falso profeta. E os seus discípulos eram uma seita. Então ele fazia o que fazia porque ele acreditava que ele estava fazendo para Deus. Mas o Senhor vai de encontro a ele e mostra para ele, se revela a ele quem ele é, quem Jesus é. Amém? E isso aconteceu na vida de Saulo como um resplendor de luz. O Senhor, Ele vai de encontro a Damasco para fazer aquilo que Ele planejava. E Jesus vai de encontro a Ele. E nós entendemos aqui na palavra que Saulo, ele não foi de encontro a Jesus. Ele não estava buscando a Jesus. Ele não queria nada com Jesus. Mas Jesus foi de encontro a ele. Jesus queria fazer algo na vida dele. Então, da mesma forma, o Senhor veio ao nosso encontro. É o Senhor que vai ao encontro do perdido, daquele que está sozinho, daquele que não acredita em Deus. Ele vai de encontro. Vamos ler comigo no verso 3. E indo de caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou-lhe com um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo ia rumo a Damasco, no caminho, Jesus vai de encontro a ele. Jesus aparece para ele como resplendor de luz do céu. Ele é cercado como resplendor de luz. E nós entendemos que a palavra do Senhor diz que o Senhor é a luz do mundo. Jesus mesmo disse que Ele é a luz do mundo. E todo aquele que se aproxima de Jesus, que se aproxima da luz, as trevas têm que bater retirada. Porque as trevas não suportam a luz. Todo aquele que se aproxima de Jesus, todo aquele que se aproxima da luz, as trevas têm que bater retirada, porque elas não suportam a luz. E todo o mal tem que cair por terra. E foi isso que aconteceu na vida de Saulo. Quando ele foi cercado com aquele resplendor de luz, a escuridão, as trevas, teve que bater retirada. E todo o mal que estava sobre ele caiu por terra. Porque no versículo 1 diz assim que Saulo, respirando ainda ameaças de morte, contra os discípulos do Senhor, dizia ao sumo sacerdote. Então, tudo aquilo que estava sobre ele, dentro dele, dominando a vida dele, ali caiu por terra. Porque na presença do Senhor Jesus, tudo aquilo que é mal não prevalece diante de Deus. Não pode prevalecer diante de Deus. E a palavra do Senhor diz que Jesus é a luz do mundo. E ali ele foi cercado como resplendor de luz. Quando isso acontece, amados, às vezes nós não entendemos e nós não vemos, mas no mundo espiritual acontece que cai os grilhões, cai por terra o orgulho, o engano, a cegueira espiritual, o ódio, a impiedade,
a incredulidade para dar lugar à luz. E caindo por terra, quando ele estava em terra, quando ele já estava ali naquele lugar, ele ouviu a voz de Jesus. Ainda em terra, ele ouviu a voz de Jesus, ouvindo o Senhor dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque antes desse encontro, ele não ouvia a voz do Senhor. A partir desse momento, ele começa a ouvir a voz de Jesus. E o que eu entendo também do cair por terra, é que a palavra do Senhor diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então nós devemos agradecer ao Senhor, porque de alguma maneira o Senhor nos visitou, nos alcançou, e pela glória do Senhor nós estamos na sua presença. Mas há muitos que o Senhor precisa alcançar. E ali, ele ouviu a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse ele: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus, ele não fala que ele está perseguindo a igreja. Jesus fala para Saulo: eu sou aquele que você persegue. Porque quando persegue os cristãos, estão perseguindo a igreja do Senhor, o dono da igreja. Ele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E Ele que cuida do seu povo, da sua igreja. Sabe que eu aprendo também nesse texto, amados? Essa obra que o Senhor começou a fazer na vida de Saulo, Ele não só fez na vida de Saulo. Porque aqui, quando ele ia de encontro a Damasco, ele queria fazer uma desordem. E o Senhor, ele queria perseguir os cristãos de Damasco. E o Senhor deu um grande livramento para aquele povo, o povo de Deus. Da mesma forma que o Senhor ali estava tratando dele, né, cuidando dele, estava também cuidando do seu povo. Porque aquele povo recebeu um grande livramento de Deus, da parte do Senhor. O Senhor, nós vemos aqui nessa palavra que Ele cuida do seu povo. Ele não está desapercebido ao que está acontecendo. Tudo está no seu domínio, no seu controle. Então Ele sabe, antes que saia uma palavra da nossa boca, Deus já sabe. Antes que nós vamos para tal lugar, Ele já sabe. Ele sabe todas as coisas, mas Ele vai à frente. Ele está na direção, Ele vai na direção. Ele cuida, Ele trata, Ele transforma, Ele muda a situação. Só o Senhor pode fazer isso que Ele fez na vida de Saulo. Amém? De perseguidor a servo, olha só. De perseguidor a servo, de perseguidor a adorador. Lê comigo no verso 7. No verso 6. E tremendo, atônito, e disse ao Senhor: que queiras que faça? E disse ao Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém. Aqui, o apóstolo Paulo, ouvindo a voz do Senhor, eu creio aqui já transformado pelo Senhor, aqui ele já olha para o Senhor e fala: que queres que eu faça? Aqui já não é mais a vontade dele, é a vontade de Deus. Quando alguém realmente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ainda que o Senhor leva para o mesmo caminho, que o Senhor queria levar ele para Damasco, Deus não mudou o curso nem a direção, mas mudou o coração e mudou a mente, mudou o pensamento. Ele levou ele para Damasco, mas não com o mesmo objetivo, com outro objetivo. Agora não mais de punir, agora é de transformar, é de salvar. De perseguidor a servo, de perseguidor a adorador. O Senhor faz a obra na vida do apóstolo, de Saulo. A obra que Deus faz
na vida de um homem, Ele faz primeiro na nossa vida, para depois fazer através da nossa vida. Então o Senhor, Ele quis fazer uma obra na vida de Saulo, para depois usar a vida dele, para transformar a pessoa. E da mesma forma o Senhor, Ele vem de encontro à nossa vida. Primeiro Ele quer transformar o nosso ser, o nosso interior, a nossa maneira de enxergar a Deus, para depois Ele nos usar para a sua obra. Então a obra que o Senhor faz na vida do homem, Ele é perfeita. Ele pega um homem que está muitas vezes no lamaçal do pecado e leva para o lugar entre os príncipes. O Senhor, Ele não olha para as nossas falhas, para o nosso pecado. Ele olha para nós com amor. Porque o desejo de Deus é sempre nos salvar. O desejo de Deus é curar, é libertar, é transformar, é dar vida. Esse é o desejo de Deus. Nunca é desejo de morte. O desejo de Deus é de fazer sempre da nossa vida, é de transformar a nossa vida, de mudar a nossa vida, de levar para junto com Ele. Esse é o desejo de Deus para nós, para cada um de nós. Esse é o desejo de Deus para a nossa família. E Ele sempre está pronto para abençoar. Ele sempre está pronto para salvar. A palavra do Senhor diz que as mãos dEle não estão encolhidas e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir a oração. E olha só, a transformação na vida de Saulo. Quando ele tem esse encontro com o Senhor, ele já pensa diferente, ele já fala diferente, e ele fala: que queres que eu faça? E o Senhor manda ele ir para Damasco e esperar as ordens do Senhor. Olha só que interessante. E é isso que vem e traz para a nossa vida. Como que está a nossa vida com Deus? Como está a nossa obediência para com Deus? Será que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor está falando? Será que nós estamos dando ouvido ao Senhor? Será que nós estamos fazendo a sua vontade? Porque tudo isso faz parte da conversão do homem. Quando ele é transformado, ele é mudado, ele não é mais para fazer a sua vontade, mas sim a vontade do Senhor. Então o homem, quando ele tem essa experiência com Deus, ele entende verdadeiramente que o Senhor o chamou para algo, para o teu reino, para ser um discípulo do Senhor, para ser testemunha do Senhor nesta terra. Então muitas vezes quando o inimigo se levanta contra a nossa vida, quando muitas vezes vem em nosso ouvido e fala que nós não somos nada e não somos ninguém, nós devemos olhar para o céu, que há um Deus que olha para cada um de nós, há um Deus que nos ama, há um Deus que nos dá valor, há um Deus que nos enxerga de forma diferente. Aqui Saulo, ele era um homem sanguinário, mas o Senhor, quando Ele olha para a vida do homem, quando Ele olhou para ele, e muitas vezes a gente, quando olha para alguém que está no mundo, fazendo muitas coisas erradas, e muitas vezes nós olhamos e falamos: Senhor, é impossível desse daí se converter. Muitas vezes nós olhando para situações, fala: Senhor, só o Senhor para fazer. Aqui como Ananias também, um homem de Deus, discípulo do Senhor, quando o Senhor mandou ele visitar Saulo, ir lá, impor as mãos e orar por ele, ele falou para vocês: Senhor, esse daí não é aquele. Eu tenho ouvido falar desse homem, dos males que ele tem feito ao teu povo. E o Senhor fala: é esse mesmo, vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Olha só que bênção. Aos nossos olhos nós não damos nada para ninguém. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, nós não damos nada. Mas o Senhor, Ele olha com amor, e eu valorizo, porque nós somos criação do Senhor, nós somos imagem e semelhança do Senhor. O inimigo vem para destruir, matar, mas o Senhor, Ele quer salvar. O Senhor, Ele ama cada um de nós, Ele ama lá o perdido. Ele tem propósito na vida naquele que está encarcerado na prisão. Ele vai lá, Ele tira de lá para ser um homem de Deus. Só o Senhor tem poder para fazer isso.
Só o Senhor, Ele tem poder para transformar. E hoje, nessa manhã, nós devemos olhar e falar: Senhor, muda a vida dele. Visita aquele homem, visita aquela mulher, vai de encontro ao Pai, porque ele não tem forças, ele não consegue, mas com o seu poder, o Senhor pode transformar, o Senhor pode fazer dele um vaso de honra nas tuas mãos, o Senhor pode mudar a história, só o Senhor, porque nós não temos esse poder, amado. Nós não temos, mas o Deus que nós servimos tem esse poder. E Deus veio nessa manhã para falar para mim e para você: eu continuo sendo o mesmo. Eu sou esse que mudo gerações, eu mudo o homem, transformo, eu faço dele um homem de honra. Ele transforma, ele levanta do pó e faz dele um vencedor. Esse é o nosso Deus. E Deus vem nessa manhã para falar para mim e para você: continue acreditando, confiando no Senhor. Não olhe para a circunstância ou para o que está acontecendo ao seu redor. Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Porque o mundo cada vez mais está se transformando. Mas Deus ainda tem o controle de tudo, todas as coisas. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar, e Ele está olhando para mim e para você. Ele está falando: confia em mim, filho meu. Confia em mim, filha minha. Eu posso fazer. Eu sou esse Deus que posso fazer. Em nome de Jesus. Deus é bom. Se Deus fez na vida desse homem o mesmo que Ele fez, Ele pode fazer na minha, na sua vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Eu creio que o mesmo que o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo, Ele faz na vida de muitos hoje. De muitos. A história do apóstolo Paulo começa aqui, a sua conversão, em Atos capítulo 9. Mas a sua conversão não parou por aqui. Em Atos capítulo 9, a sua conversão continuou, diariamente, até o fim da sua vida. Ele continuou convertido no Senhor. Ele continuou olhando para o Senhor, para aquele que foi de encontro a Ele, servindo a Ele. E o apóstolo Paulo, depois foi mudado o seu nome, de Saulo para Paulo. Ele foi de perseguidor dos cristãos, aquele que assolava a igreja, foi um grande fundador de igreja, um grande pregador da palavra, missionário, e até o fim da sua vida. E se você for olhar a história de Paulo, ele passou por muitas lutas, por muitas perseguições. Ele também foi perseguido. Talvez ele entendeu, quando ele teve encontro com o Senhor, que o Senhor Jesus se revelou para ele, que talvez ele olhou para si: Senhor, o que eu estava fazendo? Talvez ele caiu entre si e se arrependeu dos seus pecados. As coisas que ele estava fazendo e acreditava que estava fazendo certo. Quantos males ele fez. Mas a misericórdia do Senhor o alcançou. Talvez é isso que entrou no coração dele. Eu não mereço. Mas o Senhor o alcançou. E talvez ele lembrava depois, quando ele era perseguido, o que ele fez. Mas ele não deixou se abater. Ele continuou firme no Senhor. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que a nossa história continue. Que nós continuamos firmes no Senhor. Que Deus possa levantar aqui neste lugar homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, para fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? E quais são as evidências da conversão de um homem? A maior evidência da conversão na vida do homem é a sua vida com Cristo. Não é o quanto ele faz, não é o quanto ele conquista, mas é a sua vida com Cristo. Essa é a maior evidência na vida daquele que se converte. É todos os dias,
é no seu andar, no seu falar, no seu agir. E aí as pessoas vão olhar e ver, esse verdadeiramente é um homem de Deus. Outra evidência é a obediência. Outra evidência é o arrependimento. É mudança de vida. Quando alguém realmente tem um encontro com o Senhor, há mudança em sua vida, precisa ter mudança. O velho homem tem que morrer para nascer um novo homem. As atitudes têm que ser diferentes. A postura tem que ser diferente. O andar tem que ser diferente. O caminhar tem que ser diferente. Então, aquele que se converte ao Senhor, ele tem que ser transformado. A sua vida tem que ser mudada. Amém? Glória a Deus. Deus é muito bom. O que eu quero falar para os irmãos nessa manhã é que Deus, Ele é maravilhoso. Olha o que Deus fala. Lê comigo no verso 10, no verso 8. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pelas mãos, conduziram a Damasco. E teve 3 dias sem ver, e sem ver, não comeu e nem bebeu. Aqui, nesses 3 dias, ele jejuou. Olha só, em pouco tempo, nesse período que ele conheceu Jesus, nesses 3 dias, em pouco tempo, ele já estava jejuando. Olha a transformação que Deus faz na vida do homem. Você já viu um homem num caminho totalmente errado e você vê ele totalmente transformado? Eu já vi. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: Senhor, em visão a Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. Olha só, para quem perseguia os cristãos, já estava orando. E aqui ele não tinha visão, aqui ele estava cego. Ele estava orando. E você, amado, e nós estamos orando? Nós temos uma vida de oração? Ele estava orando e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aqui ele já está tendo experiência com Deus, Deus já está dando visão a ele. Cego, orando a Deus, 3 dias em jejum, o Senhor mostrou para ele que haveria de chegar ali um homem que iria impor as mãos e ia orar por ele e ele ia voltar a enxergar. Olha só. São experiências que Deus dá para os teus servos. Aí é onde Ananias respondeu: Senhor, muito tenho ouvido acerca desse homem, quantos males tem feito ao teu santo em Jerusalém. E o Senhor responde: vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O que eu quero dizer para você, amado, muitas vezes nós cristãos, aqui não, mas existe lugar que são perseguidos, por causa do nome do Senhor. Glória a Deus que nós temos a liberdade de estar num lugar como esse, poder prestar culto a Deus, poder na nossa casa cultuar o Senhor, poder ligar o som alto e poder adorar a Deus. Nós temos essa liberdade. Esse povo, nesse tempo, não tinha essa liberdade, porque eles estavam sendo perseguidos. Há lugares que têm essa perseguição, e esse é motivo, amados, de nos agradecer a Deus. Muitas vezes a gente fala: eu não vou na igreja, eu estou cansado. Olha a oportunidade que Deus dá para o seu povo, para te buscar, para adorar, para buscar a tua presença. E nós temos isso. E Ananias foi na casa e impôs-lhes a mão e disse: irmão Saulo. Olha só,
Quando um servo de Deus, ele não questiona a Deus aquilo que Deus manda. Ele pergunta se Senhor não é aquele, mas Deus ordenou, ele vai, faça isso porque é um vaso escolhido. E ele fez aquilo que Deus mandou. E ele chega lá, não olha para Saulo, o homem que assolava a igreja, ele já chama de irmão. Porque esse é o coração do cristão. Esse é o coração que nós devemos ter, de amor, de olhar para aqueles que estão chegando com os olhos de amor. Se o Senhor não olha, por que nós vamos olhar? E muitas vezes nós pecamos, porque nós estamos olhando pelos erros, pelos pecados, e muitas vezes achamos que Deus não tem poder para transformar, mas Deus tem, amém? Eu queria chamar o louvor. Quer dizer, nessa manhã, você não está aqui por acaso. O Senhor foi de encontro à sua vida. Entenda isso. Ele vai de encontro. Porque Ele quer transformar. Ele quer salvar. Ele quer mudar a história. Ele quer fazer de nós vaso de honra. Mas Ele quer também que nós sejamos instrumento na mão dEle. Você já passou pela experiência com o Senhor. E eu creio que Deus pode dar muito mais, se nós buscarmos a Deus e entregarmos a nossa vida ao Senhor e dizer: o que queres que eu faça, Senhor? Agora já não é mais esperar que Deus faça, mas eu creio que Deus espera de nós: o que queres que eu faça, Senhor? Porque a obra que Deus começa, Ele é fiel para completar. A obra que Deus começou na vida de Saulo, do apóstolo Paulo, Ele foi fiel para completar. Ele não deixou ele sozinho. Ele sempre esteve com ele. Ele enviou pessoas para o abençoar, para te ajudar. Em todas as circunstâncias, Deus estava presente na sua vida. Ele não conseguiria fundar igrejas, nem pregar o evangelho, nem escrever cartas, se ele não tivesse a presença do Espírito Santo de Deus, se ele não tivesse a presença do Senhor na sua vida. Que nós possamos buscar essa presença e dizer para o Senhor: Pai, faça de mim o que Tu queres, eis-me aqui. Amém? Glória a Deus. Nova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe
ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Glória a Deus. Você se lembra do seu encontro com Jesus, do primeiro encontro? Você se lembra como você era antes de conhecer Jesus? E como você é hoje? O que Deus fez na sua vida e o que Ele está fazendo hoje? Você se lembra? Eu me lembro quando eu fui para Cristo, as experiências que Deus me deu para mim e para o meu esposo. E eu sei que foi o próprio Senhor que visitou meu esposo na minha casa para falar que Ele era Deus, que esse era o caminho. E nós não estamos aqui por acaso. Era propósito do Senhor, era planos do Senhor. Os meus planos eram outros, mas os planos do Senhor para a minha vida era diferente. Os planos do Senhor para a sua vida é diferente. E é Ele que tem o controle da sua vida. Ele não perde o controle. Pode passar o que passar, Ele vai passar contigo, te sustentando, te fortalecendo e te ajudando para te lembrar da onde Ele nos tirou e da onde Ele nos colocou e para onde Ele quer nos levar. Para um lugar aonde não haverá choro, nem dor, nem pranto, aonde haverá paz, presença de Deus. É para esse lugar que o Senhor está nos levando. Amém? Glória a Deus. Quero que você feche os teus olhos. Eu vou orar por você. Eu não sei o que você está passando, não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas saiba que Deus já sabia que você está aqui nessa manhã. Deus está te vendo assim como Ele estava vendo Saulo naquele caminho e foi de encontro. Ele vem ao nosso encontro. É só clamar, é só pedir, é só orar. Que Deus, Ele está pronto para te ouvir e para te responder. Ele é o Deus que fala, mas também é o Deus que ouve. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pela minha vida e pela vida de cada irmão que aqui está, daquele que está nos ouvindo online. Ó Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor não olhou pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. O Senhor nos olhou com um olhar de amor. E o Senhor foi ao nosso encontro, porque o Senhor quer fazer de nós vaso de honra nas tuas mãos, instrumento nas tuas mãos. O Senhor veio ao encontro para transformar, para mudar a nossa história. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos alcançou. E nesta manhã, Pai, nós te pedimos, alcança, Senhor, o perdido. Vai de encontro, Senhor, à vida daquele que está, Senhor, perdido, Senhor. Aquele que porventura, Pai, não quer saber do Senhor, Pai. Vai de encontro, Pai, transforma essa vida, transforma esse homem, transforma essa mulher. Mostra para ele quem Tu és, ó Pai. O que o Senhor fez, o que o Senhor pode fazer. Só o Senhor tem poder para mudar a vida de qualquer pessoa. Nada é impossível para Ti, Pai.
Em nome de Jesus, visita cada casa, a cada lar representado, seja qual for a situação. Pai, em nome de Jesus, transforma, Senhor, que nós possamos ver com nossos olhos, Senhor, o agir do Senhor, o transformado, Senhor, que possamos ter o ouvido ungido para ouvir a Tua voz, que o Senhor possa nos dar visão, Pai, espiritual, em nome de Jesus, que nós possamos olhar com os olhos da fé e o enxergar com os Teus olhos e ver e contemplar a formosura do Teu rosto, assim como o Saulo, Senhor, a caminho de Damasco, pôde, Senhor, ter experiência contigo, ser cercado como resplendor de luz. Cerca este lugar, Senhor, como resplendor de luz. E se houver algo que não provém de Ti, em nome de Jesus, que caia por terra e prevaleça, Senhor, neste lugar, em cada vida, em cada coração, a Tua vontade, Senhor, o Teu querer, porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, nossa casa, nossa família. Ser conosco, visita, Senhor, Espírito Santo de Deus, a cada coração e transforma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, um recado rapidamente, perdão. Permitindo Deus, eu estarei ministrando, não por coincidência, creio que Deus não faz nada por acaso. A pastora Jane ministrou sobre a transformação de Paulo. À noite eu estarei ministrando sobre a conversão de Pedro. Nós estaremos falando hoje sobre conversão, sobre transformação de vida. Mas eu vim aqui para te falar que nesta quinta-feira nós teremos aqui um turno de oração. Toda semana, a pastora Jane, junto com o pastor Paulo, são responsáveis pelo ministério de intercessão. E toda semana eles se reúnem para interceder pela igreja, pelos pedidos de oração, pelas famílias, pelos ministérios. Mas, conversando com eles, nós decidimos que a cada 15 dias, semana sim, semana não, nós teremos aqui na igreja aberto para todos um turno de oração. Então será às 8 horas da noite, não será algo longo. Eu estarei trazendo uma reflexão, uma palavra rápida, e nós estaremos tendo um tempo de adoração e de oração. Então você é o meu convidado. Nesta quinta-feira, agora dia 23, nós teremos um turno de oração. E aí eu vou estar avisando, por exemplo, no próximo mês, já no início do mês eu aviso as 2 datas que estará aberto para toda a igreja. Muito importante que você se posicione em oração. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos orar despedidos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, em paz e segurança, guardados pelo Senhor, Pai. Que o Senhor possa dar um resto de dia abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus, abençoa a nossa semana, Pai. Que o Senhor visita cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos sentir a Tua presença, Pai. O renovo do Senhor e ser fortalecido pelo Senhor. Nos encoraja, Senhor, para aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Em nome de Jesus, se conosco, ó Pai. Amém? Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, e que a bondade do Espírito Santo seja com todos. Amém? Bom, paz, o Senhor os acompanhe. Eu quero convidar as mulheres a vir aqui para frente para a gente tirar uma foto. Pode vir todas, tá?